nem sempre a doença reumatológica ela se manifesta como dor, Sim, porque sim. pode acometer o sistema imune de defesa do corpo, o sistema osteomuscular, pulmão, cérebro, coração. A doença reumatológica é uma doença sistêmica, ela pode pegar qualquer órgão e sistema do corpo, ligado ao sistema osteomuscular. Muito boa noite, está no ar mais um DrCast, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio em receber aqui hoje a doutora Tássia, ela que é reumatologista, faz parte hoje do quadro societário da CIB, né, Centro de Infusões Biológicas, e vai falar um pouquinho hoje sobre a maternidade e doenças reumatológicas, visto que estamos aí nos Dia das Mães, né? Mês de maio. Mês de maio. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio Obrigada, Paula. recebê-la aqui. Obrigada por me receber. Antes de falar de você como médica, quem que é a doutora Tássia fora do consultório? O que levou você a escolher a reumatologia? Eu sou filha, né? Meus pais, Edinho, Linda. Sou uma menina do interior, né? De onde Cresci você é, aqui. doutora? Eu nasci em Cacilândia, Uhum. Mato Grosso do Sul. Mas com 1 ano eu vim para o Mato Grosso. Meu pai é funcionário público, passou no concurso e veio para o Mato Grosso, a primeira cidade. Morei em várias cidades no Mato Grosso. Uhum. A primeira, Barra do Garças, mas Você morou em Barra do Garças? Barra do Garças. Eu sou de Barra do Garças. Por isso que eu tô falando, sou do interior. Que legal, eu sou de lá. E depois, o maior tempo assim da minha infância foi no sul do estado, em Guiratinga, na cidade conhecida lá por os minérios, forte na saúde, já foi bastante forte na saúde. E Rondonópolis. E depois eu vim para Cuiabá para poder estudar, e, enfim. Então eu sou bem mato-grossense, bem interiorana. Sou esposa do Fábio, casei com paulista. Legal. E mãe do Joaquim. Joaquim tá com quantos anos? Joaquim tá com 11, vai fazer 12 agora. E a reumatologia, como que ela surgiu na sua vida? Eu sei que vocês, no decorrer da faculdade, se deparam com uma gama, né, de especialidades. O que te fez escolher a reumatologia? Difícil escolher. Mas medicina sempre me chamou assim, a atenção, né? E na medicina a gente vai fazendo onde a gente se encaixa melhor, se vê melhor. Então eu sempre fui para a área clínica mais, né? Eu não me via no centro cirúrgico lá, eu queria ter contato com o paciente, participar da vida, ter intimidade. Então, assim, sempre gostei da área mais clínica e dentre as áreas clínicas eu comecei a acompanhar já na faculdade projetos e pesquisa científica, que ainda atuo até hoje, né? Mais voltada à reumatologia. E isso aí fez me encantar com a área e também com a gama de doenças reumatológicas. A gente atende um público desde infanto-juvenil aí até idoso, então, e todos os sistemas, né, são acometidos. Então, para quem gosta de investigação, tem curiosidade, gosta de estudar, a reumatologia é bem encantadora. Com certeza. Em algum momento da sua vida pessoal, você percebeu o impacto dessas doenças na vida, sobretudo das mulheres? Sim, eu sofri o impacto de uma doença reumatológica na minha vida. E isso foi durante a maternidade, durante a gestação mesmo. Eu passei do papel de médica, já reumatologista na época, para paciente. E foi um privilégio viver isso, porque eu pude sentir na minha pele mesmo o que é você se tá vulnerável, precisar do auxílio do reumatologista, de uma equipe médica, ser confortada, ser acolhida, conduzida e ter um sucesso na gestação, na maternidade. Então, eu desenvolvi a síndrome do anticorpo de fosfolípide durante a
a gestação, que é uma trombofilia, né? Uhum. Ela causa trombose, tanto em veia como artéria. E ela se desenvolveu na minha gestação no 7º mês, então eu tive um derrame, um AVC, Uhum. que paralisou o lado direito do meu corpo, a fala, o movimento. E eu fiquei por algumas horas, né, nesse estado. E foi diagnosticado, então, um ataque isquêmico transitório. Isso grávida, gestante, 7º mês, né, todas aquelas expectativas já que uma gestação traz, né? A maternidade, primeiro filho. E vivi, então, esse desenvolveu durante a minha gestação e pude viver. Hoje em dia, eu tenho um olhar bem diferente. Eu falo que realmente foi um presente viver isso. Não tem coisa melhor para um médico do que você se tornar paciente e ainda eu me tornei paciente dentro de uma doença reumatológica e na gestação. Então hoje eu consigo falar com isso com propriedade, porque foi vivido Foi vivido. e vencido. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Doutora, quando falamos de doenças reumatológicas, muitas pessoas ainda associam a dor, Uhum. mas o impacto vai muito além disso, né? Muito além, então, igual o meu exemplo que eu te dei, eu não tinha dor nenhuma. Foi um ataque isquêmico transitório, então um AVC. Então, nem sempre a doença reumatológica ela se manifesta como dor, Sim, porque sim. pode acometer o sistema imune de defesa do corpo, o sistema osteomuscular, pulmão, cérebro, coração. A doença reumatológica ela é uma doença sistêmica, ela pode pegar qualquer órgão e sistema do corpo, ligado ao sistema osteomuscular. Uhum. Quais são as mais comuns, né? Quais são as doenças mais comuns reumatológicas em mulheres em idade fértil? E isso foi uma surpresa para mim quando eu escolhi a reumatologia, porque antes eu tinha mesmo, até eu estudante de medicina, tudo, tinha o pressuposto que a reumatologia era artrose, né? E eu ia, Lúpus, que é muito é, comum, né? e eu ia lidar com pessoas mais velhas, sim, idosos. Mas na hora que eu entrei na especialidade, eu vi que a idade fértil, mulher em idade fértil, é a prevalência. Sério? Principalmente de algumas doenças, como o lúpus, a fibromialgia, a artrite reumatoide. É mais comum nessa faixa etária. Uhum. Então, principalmente o lúpus, as doenças autoimunes sistêmicas podem sim acometer a mulher na idade fértil. Muitas mulheres, doutora, recebem o diagnóstico já pensando, será que eu posso ser mãe? Isso é comum no seu consultório? É muito comum. Geralmente é a primeira pergunta que vem depois que uma mulher em idade fértil é diagnosticada com uma doença reumática, né? Autoimune, por exemplo, lúpus, a artrite reumatoide, que limita, né? Dificulta a vida, os movimentos, tudo. Primeira coisa que vem perguntar para a gente é: vou poder ser mãe? E pode. A resposta é sim, pode, é possível, desde que seja feito um planejamento, Um acompanhamento. e um planejamento gestacional. Então, antes da concepção, tem que ter feito uma preparação, como se fosse uma obra, uma construção. Você senta primeiro, vê as possibilidades, desenha o percurso, como que vai ser, para preparação até para concepção. Então, preparar todo o organismo da mãe para poder gestar e seguir bem até o final da gestação, até o pós-parto. O que deve ser considerado, né, antes de uma gestação? Quando a mãe é diagnosticada com uma doença reumatológica, o que tem que ser pontuado, considerado, para manter ali uma tranquilidade, uma qualidade de vida melhor para essa mãe durante a gestação? O principal, a chave da questão é a doença estar em remissão. Ou seja, a doença tem que estar dormindo. Ela tem que estar controlada, principalmente 6 meses antes Então tem que ser de uma gravidez programada. totalmente programada. Totalmente programada.
Então, não é impossível, a questão não é impedir a gestação, ao contrário, estimula-se que a mulher seja mãe, mas tem que ter esse planejamento e esse desenho junto com o reumatologista, com a equipe multidisciplinar, para chegar no momento, desde concepção até o finalzinho, tudo alinhado. Quais são os riscos, né, de uma gestação, doutora, sem acompanhamento adequado nesses casos? O risco é alto, Uhum. dependendo da doença, lógico, a gente está falando de uma gama de doenças aí, mas dependendo da doença, o risco pode ser muito alto. Pode piorar durante a gravidez essa doença? Pode piorar, por exemplo, o lúpus, o SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, ela pode piorar na gravidez, manifestar na gravidez e piorar na gravidez. Então, o risco é alto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, tem que acompanhar para poder seguir tudo bem. Existem tratamentos seguros durante a gestação para essas mães? Existe, todo mundo, isso é um medo muito grande, uma insegurança, né? Um receio da mulher que não vou engravidar porque vou ter que parar o tratamento, vou sentir dor porque não Acho que vai é o ter maior medo das remédio. mães, das mães, Não né? vai ter remédio para eu poder utilizar, e isso é um mito. Hoje em dia a gente tem sim tratamento, os imunobiológicos, hidroxicloroquina. Então tem medicamentos que podem ser mantidos. Para fibromialgia também, alguns medicamentos para dor podem ser mantidos com Sim. segurança, que vai garantir o bem-estar da mãe e da criança. Como que funciona esse acompanhamento multidisciplinar, né, da reumato junto com a obstetra? É necessário ter essa comunicação, essa interdisciplinaridade, né, esse cuidado multidisciplinar? Muito, muito necessário, e igual eu estou frisando aqui, esse acompanhamento, esse andar junto, reumatologista, obstetra e até o pediatra, tá? Tem que andar junto antes, desde o preparo. Quero engravidar, tenho doença reumatológica. Desde o preparo tem que já escolher o obstetra, se possível até o pediatra. Doutora, eu nem engravidei, é uma possibilidade, mas já vamos ir conversando. Com certeza, com certeza. Pós-parto, desafios reais. O que que acontece com a doença no pós-parto, né? Esse risco ele tende a piorar? Tem que ter uma atenção redobrada ali no pós-parto? O pós-parto é o principal momento que a gente tem que demandar uma atenção especial. Sim. Por quê? No pós-parto, durante a gravidez, algumas doenças reumatológicas, principalmente as autoimunes, por exemplo, a artrite reumatoide, ela entra em remissão até, porque o sistema imune da gestante, por conta da gravidez, ele entra numa fase de imunossupressão, de latência, para poder aceitar o feto, o bebê que está crescendo na barriga, né? Não atacar o próprio bebê. Então, as doenças autoimunes na gravidez, elas tendem a melhorar. Eu tenho pacientes que não querem parar de ter filho, de engravidar, Porque durante a gravidez fica ótimo. Fica ótima. Eu falo, não, calma, né? Olha só, aí no Você pós pode- vem os cuidados, porque a doença volta com tudo. Isso, porque a gestação pode ser muito boa, porque você tem um nível de hormônio que diminui dor, entendeu? Os hormônios estão lá, né, a todo vapor, então você tem um bem-estar durante na modulação da dor, tudo. Então melhora. Em algumas doenças melhora. Mas aí vem o risco do pós-parto, que é quando o sistema imune acorda. Então, na hora que ele acorda, é a chance da doença vir com um flare, que a gente chama, que ela acorda e pode vir de uma forma mais agressiva. Então, é nesse momento que a atenção tem que ser redobrada para algumas doenças reumatológicas. A dor e a limitação, né, impactam muito a vida dessa mãe no dia a dia com o bebê? É o que mais impacta. É o que mais preocupa, e o preparo que a gente tem que ter para chegar a essa fase que ela tem que cuidar da criança, do bebê, as noites mal dormidas, piora muito a fadiga, de uma forma intensa, né? Então, nessa hora, é importantíssimo o planejamento, o preparo e avisar a rede de apoio.
mãe, sogra, marido, quem for. Sim, Mas tem que ter uma rede de apoio para os dias bons e os dias ruins que podem vir. com certeza. Uma mulher gestante precisa de, no pós-parto, qualquer mulher precisa de auxílio, né? Uhum, uhum. Ainda mais uma mulher com doença reumatológica. Então não pode enfrentar isso sozinha, não. Não pode, nem aconselho. Primeiro forma uma rede de apoio. Vê quem que vai poder te ajudar ali no pós-parto e auxiliar, porque isso gera uma culpa na mãe, né? Um sentimento de impotência. Então tem que ser acolhida, tem que ser cuidada nessa fase. Com certeza. Mulheres com doenças reumatológicas podem amamentar, doutora? Podem, podem, a gente Uhum. faz de tudo, Os medicamentos não interferem, então. pode interferir. Então, Uhum. assim, a gente prepara tudo para que isso aconteça, para ela consiga amamentar e durante os 6 meses ou até mais. Então, fazemos de tudo para que isso aconteça, porque hoje os medicamentos eles têm uma passagem ínfima, uma pequena passagem pelo leite materno, e isso pode ser dosado, acompanhado junto com o pediatra e fazer esses ajustes, né? Para Uhum. conseguir manter a amamentação. Porém, tem casos, cada um é de uma forma, não pode generalizar, tem casos em que a amamentação vai ser suspensa. Então, dependendo da medicação que usa, por exemplo, se usa um anticoagulante que faz sangrar mais, pode ser que durante a amamentação machuque, fique sangrando, aí por preferência, né, por precaução, é melhor não seguir com aleitamento materno. Então, cada um dá para, cada mulher é de um jeito nessa fase. Qual o impacto emocional, né, dessas doenças na maternidade, né? Você percebe muito medo, culpa ou até insegurança nessas mulheres? Ah, desde o diagnóstico, né, da doença reumatológica, desde a pergunta, eu posso ser mãe, já vem a preocupação, Sim, já vem o sentimento de potência, já vem a culpa, e isso vai acompanhar a mulher com doença reumatológica durante toda a maternidade, porque cada fase do filho tem uma exigência, né? Você tem as fases, né? sim, Então, o bebê tem que ficar acordada, aí vem a fadiga, depois cresce, começa a andar. Você tem que ter uma força muscular, um impulso, que sim. às vezes você tem restrição para poder caminhar, correr atrás do filho, o que seja, né? E isso vem, a culpa é uma coisa bem Bem constante, pertinente. bem pertinente e que tem que ser levada a sério, acolhida. Tem um suporte médico adequado, a família também acho que faz muita diferença nesse processo também, né, Demais, doutora? demais, demais. Então, tem que, tem que ter todo um aporte, isso Uhum. sim. Quebra de mitos, né? Quais são os mitos mais comuns que você escuta dentro do consultório? Não posso ser mãe, é o primeiro. Aí, isso é mito. Pode ser mãe, sim. Ah, E a questão do desde filho ter a doença também? muito também a preocupação. Ah, eu vou poder ser mãe, mas aí meu filho vai ter a doença? Não, não, é mito, não vai ter a doença. A doença reumatológica, ela tem uma carga genética, assim, favorece, mas não determina. Não quer Não, não é dizer, condenatória. não é condenatória. Então, o seu filho pode crescer lindo, maravilhoso e saudável e não ter a doença, Com não, certeza. não vir a desenvolver nada. O que que uma mulher com doença reumatológica precisa fazer hoje, se ela sonha em ser mamãe? Qual que é o primeiro passo? É esse planejamento, tá? Uhum, É agendar, sim, um acompanhamento, uma consulta com o reumatologista já antes da concepção mesmo, de tentar engravidar. uhum, Então, já fazer essa consulta de planejamento gestacional. uhum. E aí, nessa consulta, nós vamos preparar os exames, ver como é que está, tem que atingir a remissão da doença, então tem que estar com a doença controlada, seja ela autoimune, seja ela fibromialgia, o que for, artrose, dor tem que estar controlada, então tem que estar numa fase boa Uhum. para poder
seguir em frente com o planejamento para gestar e ser mãe. Então, o principal é essa construção. Eu falo que é uma Esse vínculo, construção. um casamento que você vai fazer com a reumatologista. Ah, com certeza. E é legal porque fala de casamento, mas eu vou em todos, né? Vou em casamento, vou em batizado, vou em crisma, porque eu tem tenho jeito. pacientes que eu acompanho, né? As mulheres, né? Sim. Pacientes com lúpus, por exemplo, que eu acompanho dos 15 anos até os 30. E aí estão legal. aí junto. É muito legal. Doutora, se uma mulher que está nos ouvindo nessa noite, né, aqui no podcast, está com medo de algum diagnóstico, está com receio, né, de ter que abortar esse sonho, esse desejo de ser mãe, de procriar, o que que você diria para essa mãe olhando para aquela câmera nessa noite? Eu digo para você que sonhe e construa, planeje. É possível ser mãe com doença reumatológica, desde que você dê a mão para o seu reumatologista e caminhe junto e pode sim, pode ser mãe e pode correr tudo bem. Isso aí, doutora, qual é o seu Instagram para quem queira acompanhar o seu trabalho? É doutora Tássia Reumato, Instagram. Doutora Tássia Reumato, a gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Ai, doutora, obrigada. Foi muito bom receber você aqui, muito leve o nosso bate-papo, muito esclarecedor. Obrigada. Com acompanhamento correto, informação e cuidado, a maternidade é sim possível. É Isso nós possível. aprendemos nessa noite. Não só possível, como segura. Segura, também, sim. né? Uhum. Muito obrigada. Viu? Obrigada. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode replicar, compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Eu espero vocês no próximo episódio, às 19 horas, aqui no DrCast. Até lá! Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.